Primeiro, o credo é geralmente dividido em três partes, dos quais o primeiro se relaciona com Deus Pai e a obra da criação. O segundo a Deus o Filho e a obra da redenção. A terceira a Deus o Espírito Santo e a obra da santificação. Tendo o formulário mais antigo consistindo em uma simples profissão da Trindade, nosso atual credo que surgiu deste formulário e com o passar do tempo foi completado pela adição de vários artigos, ainda está estruturado de tal forma que todos podem ser referidos a três pessoas da divindade. Esta grande doutrina permaneceu como a fundação das fundações, sobre a qual os outros artigos foram construídos. Segundo, quando, no entanto, suas próprias ações distintas são atribuídas a cada uma das pessoas, respectivamente, isso não deve ser entendido como insinuando que o poder ou a operação das pessoas está dividido, ou que qualquer uma delas realiza seu trabalho mais imediatamente do que outra. Assim como Deus é um, o poder e a operação de todas as pessoas são indivisíveis, e cada pessoa é o imediato e perfeito de toda a obra. O Filho e o Espírito Santo criaram o mundo pelo mesmo poder e pelo mesmo ato com o Pai. A maneira dessas obras que respeitam nossa redenção é, no entanto, um pouco diferente. Como a participação da natureza humana era necessária para a realização destes, e como somente o Filho assumiu essa natureza em união pessoal consigo mesmo, essas obras, sendo as obras do Deus homem, são peculiares ao Filho. No entanto, admite-se que no que diz respeito à divindade, elas são obras de toda a Trindade, e portanto eles são, nesta visão, atribuídos ao Pai e ao Espírito Santo, igualmente com o Filho. Ao Pai, não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Ao Espírito Santo, expulso demônios pelo Espírito de Deus. A própria encarnação e atos semelhantes, embora peculiares ao Filho no sentido de que terminam apenas nele, são, no entanto, com relação à agência pela qual são efetuados obras de toda a Trindade. Terceiro, mas esta distinção das obras divinas diz respeito, primeiro, à ordem das pessoas que deve ser observada em sua operação, bem como em sua subsistência. Assim, porque o Pai é a primeira pessoa da divindade e a criação é a primeira obra externa da divindade, como é o começo de todas aquelas coisas que existem em ser Deus, é justamente atribuído por economia especial ao Pai, que por causa disso é chamado de Senhor do céu e da terra. No entanto, o arbítrio do Filho e do Espírito Santo não está excluído desta obra. Em segundo lugar, é necessário também atender ao término de um ato sobre uma determinada pessoa. Por essa razão, a redenção é atribuída à segunda pessoa, para quem somente a natureza humana foi preparada, na qual e pela qual a divindade realizou muitos atos relacionados à nossa salvação. Dize, porém, que o Pai reconciliou o mundo consigo mesmo e fez as pazes pelo sangue da cruz de Cristo. Nós somos lavados, santificados e justificados pelo Espírito de nosso Deus. Paulo, da mesma forma, diz do Deus vivo, essencialmente considerado que ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Em terceiro lugar, alguns acreditam que a distinção e acrescentam também que a distinção das obras divinas diz respeito ao princípio próximo e imediato da operação, e que nessa visão nossa santificação deve ser atribuída ao Espírito Santo. Primeiro, podemos ser autorizados, no entanto, a chamar e a questionar a solidez desse sentimento, pois uma pessoa divina não age por outra como uma causa intermediária, e como o poder de todas as pessoas é um e é o mesmo, cada uma delas realiza um efeito pela mesma operação imediata. Um Deus Santo essencialmente considerado é o santificador de Israel. O Pai e o Filho realizam esta obra não menos imediatamente que o Espírito, pois o poder e a operação de todos os três são o mesmo. Se de fato a ordem de operação entre as pessoas for considerada, o Pai age pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas nesse sentido, todas as obras de Deus devem ser caracterizadas como as obras imediatas do Espírito Santo. Isso, no entanto, é estranho ao propósito, pois o Pai age não menos imediatamente pelo Filho do que o próprio Filho age. E o Pai e o Filho agem não menos imediatamente
pelo Espírito Santo do que o próprio Espírito age. É somente onde há uma diversidade de essências e de operações que a distinção entre uma remota e uma próxima, ou entre uma mediata e uma causa imediata, pode ter algum lugar. Por que então a santificação é tão uniformemente atribuída à terceira pessoa? Nenhuma razão me ocorre no momento mais satisfatória do que a seguinte. A santificação de um pecador é consequência da graça e dos méritos de Cristo, na ordem de subsistência e operação entre as três pessoas divinas. O Espírito Santo segue o Filho e, portanto, ele é chamado o Espírito do Filho. Parece, portanto, que a aplicação dos méritos do Filho não pode ser mais apropriadamente atribuída a nenhuma das pessoas do que aquele que é o próximo do Filho, que é enviado por ele e que aplica apenas aquelas bênçãos que pertencem ao Filho e que dele recebe. Quarto ponto. É importante examinar esse mistério mais claramente. Não explicarei agora os termos usados pela Igreja sobre esse assunto. De acordo com a maneira usual, tratou com precisão e John German mais copiosamente. Tampouco denifirei escolástica o que se entende por essência, existência, suposto e pessoa. Tais definições podem ser aprendidas daquele sistema que estão nas mãos de todos. Limitar-me-ei a afirmar, com grande simplicidade e de maneira adaptada às capacidades mais fracas, o que devemos saber e crer a respeito deste tremendo mistério. O verdadeiro Deus, que é o Criador do céu e da terra, e a salvação de seu povo escolhido é um só, de acordo com a mais absoluta unidade. Mas em perfeita consistência com esta unidade, existem três hipóstases, ou pessoas distintas umas das outras, cada um dos quais é o único Deus verdadeiro e que tem a mesma forma comum, a natureza ou essência, pois de acordo com os santos padres, essência, natureza e forma são termos sinônimos. Segundo, esses três são o Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, nem meramente três nomes, atributos ou poderes de Deus, mas três pessoas distintas em uma divindade individual. É suficiente para a salvação saber o que acabou de ser declarado, embora se permaneça ignorante dos sutis refinamentos da escola, que muitas vezes são ousadas e realmente presunçosas e imprudentes. Do ponto. Esta doutrina pertence ao número daqueles mistérios de nossa religião, que o homem, particularmente em seu estado corrupto, não pode aprender apenas com a natureza, e dos quais Justino Mártir diz lindamente: eles superam todo o entendimento, ele supera toda a linguagem, em suma, toda a compreensão de uma natureza criada. Se, portanto, em meio às suas investigações sobre eles, surge alguma dúvida em sua mente, aproveite-se daquilo que oferece uma solução pronta para a sua dúvida a respeito dos assuntos da investigação, a saber, a fé. O próprio Cristo diz em referência a este mistério: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem quer que o Filho o revelar, é portanto somente pela revelação do Filho que a relação que existe entre ele e o Pai é conhecida. Por conta disso, não podemos subscrever a opinião de nossos teólogos que se esforçaram para provar, confirmar e, por teodias de similitude, ilustrar esse mistério, por argumentos derivados da natureza, que depois de outros, Biesterfield tentou agotar e copiosamente na sinopse prefixada ao seu trabalho erudito. É muito mais seguro manter-se apenas dentro dos limites das Escrituras, para que não nos envolvamos em dificuldades desnecessárias. Os testemunhos produzidos por Orfeu, Zoroastro, Timéstrito, as síbilas e escrituras semelhantes não são genuínos, e quanto mais claros eles são, mais suspeitos são. Parece contrário aos oráculos sagrados, como bem argumenta Casaubon. Imaginar que mistérios tão profundos foram mais claramente propostos aos pagãos do que aquele povo a quem Deus Todo-Poderoso se agradou em favorecer como peculiarmente dele e instruir por sua própria voz imediata e de seus servos fiéis. As passagens produzidas por Platão e seus discípulos, embora coincidam com essa doutrina em palavras, diferem dela no sentido e podem ser consideradas como emprestadas dos escritos sagrados então existentes ou da tradição, cuja probabilidade foi demonstrada por Clemente de Alexandria. Este ponto.
As escrituras do Antigo Testamento, bem como do Novo, estão repletas de testemunho claro e marcante a respeito deste mistério. Parece de ambos, primeiro, que existem mais pessoas divinas do que uma, mas particularmente são números de 3. Em terceiro lugar, ainda mais particularmente, eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira dessas afirmações é provada, primeiro, a partir daquelas passagens da Escritura onde Deus se dirige a si mesmo, ou fala a respeito de si mesmo no plural, como aqueles citados na parte inferior da página. Segundo, daquelas passagens em que o Senhor fala do Senhor, ou se distingue. A segunda afirmação é confirmada pelos lugares das Escrituras, onde 3 pessoas distintas são mencionadas. A terceira prova é de Mateus 28:19, Romanos 1:4, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, 1 João capítulo 5, versículo 7. Explicar e justificar todos esses testemunhos pode parecer um tanto tedioso e é estranho ao nosso desígnio atual. Sétimo ponto. Nós comprometemos a mostrar o que é acreditar em um Deus Trino. Isso implica também, principalmente, 3 coisas. Primeiro, o conhecimento desse mistério. Em segundo lugar, o reconhecimento ou um consentimento para isso. Terceiro, a dependência calma e santa da alma em Deus, como Deus 3 em 1. Oitavo ponto. Quanto ao conhecimento deste mistério, julgamos tão necessário que não podemos aventurar a assegurar a salvação a qualquer adulto sem este conhecimento. Uma distinção deve ser feita entre o grau de conhecimento com mais ou menos claro e distinto. Os tempos também devem ser distinguidos, pois é adequado que o conhecimento corresponda à medida da revelação concedida. As diferentes capacidades dos homens devem ser distinguidas, uma vez que algumas são muito mais capazes de instrução do que outras. O conhecimento existente na mente também deve ser distinguida da expressão dela com a boca. Devemos levar em consideração, em suma, a diversidade do mistério sobre o qual os indivíduos vivem. Não pretendemos determinar o grau ou a medida do conhecimento requerido. Isso apenas afirmamos que não nos parece que o homem que é totalmente ignorante deste mistério está no caminho da salvação. Os argumentos a seguir tendem a confirmar esta opinião. Nono ponto. Primeiro, visto que nosso próprio Senhor faz com que a vida eterna consista no conhecimento do Pai e do Filho, a quem Ele enviou, quem dirá que tal conhecimento não é necessário para a vida eterna? Isso seria igualmente absurdo, como se alguém afirmasse que aquilo em que consiste a própria salvação não é necessário para a salvação. Ninguém, também deve ser observado, conhece o Pai, que ignora que desde a eternidade Ele teve um Filho unigênito, que ninguém conhece o Filho, que não sabe que Ele é o mesmo Deus com o Pai. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Essas palavras significam uma trindade, pelo menos uma pluralidade de pessoas em uma divindade. 10º ponto. Em segundo lugar, admite-se que não há esperança de salvação sem o conhecimento do verdadeiro Deus. Mas Ele só é o verdadeiro Deus que, enquanto Ele é um em essência, subsiste em 3 pessoas. Quem entretem qualquer outra visão de Deus além dessa, não representa para si mesmo o verdadeiro Deus, mas uma invenção de sua própria imaginação e um ídolo. Todo aquele, diz Agostinho, que pensa que Deus é um ser, não é, na realidade nutre uma concepção de outro e falso Deus. Alguma deidade infinita, mas ignoravam a Trindade, que é o fundamento da aliança de Deus com os pecadores eleitos. Dizem ter estado sem Deus no mundo. Os gentios, diz ele, não conheciam a Deus, isto é, eles não o conheciam como Deus Trino. Eles sabiam de fato que existe algum ser supremo, e até agora o mesmo apóstolo afirma que eles conheciam a Deus, mas eles eram ignorantes do que Deus é, como se alguém soubesse que existe um certo reino ou reino, mas não conhecesse a pessoa do rei. 11º ponto. Em terceiro lugar, quando a Trindade não é conhecida, a consequência necessária é que os principais fundamentos de nossa fé e conforto são desconhecidos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento
estão escondidos no mistério de Deus, do Pai e de Cristo. Filho a quem ele poderia enviar para compensar o pecado, e um Espírito que pode aplicar a mim os méritos do Filho. Se não sei que o Pai é Deus, ignorarei que sou um filho de Deus, que é a soma de nossa felicidade. Se eu não sei que o Filho é Deus, não farei uma estimativa correta do amor do Pai que o deu a mim, nem da graça do Filho, que, embora possuindo majestade inconcedível, humilhou-se tão maravilhosamente por minha causa. Nem poderei depositar uma firme dependência de sua satisfação, que não poderia ser suficiente, a menos que fosse de valor infinito, ou confiar com segurança em seu poder, que não pode me salvar, a menos que seja evidentemente onipotente. Será impossível para mim, em resumo, considerá-lo como meu Salvador e meu bem principal, porque ninguém exceto o verdadeiro Deus de Israel é o Deus e Redentor de Israel. Se, enfim, não tenho certeza de que o Espírito Santo, a cuja direção e governo devo me comprometer, é Deus, não poderei estimar minha sujeição a Ele como verdadeira liberdade, para manter uma santa aquiescência em se proteger o cuidado, ou confiar em seu testemunho respeitando minha salvação, como uma segurança mais ampla. A fé cristã é de caráter tão delicado que não pode concordar firmemente com ninguém, exceto com o Deus Altíssimo. Deve então ser de primeira importância e necessidade para nós conhecer uma doutrina, da qual depende o conhecimento de tantos pontos necessários. Este argumento é confirmado pela experiência, pois como vemos nos socinianos, os mesmos homens que negam a Trindade negam também a satisfação de Cristo, o poder invencível do Espírito em nossa regeneração e conservação, a certeza da salvação e a plena segurança da fé. O mistério da nossa salvação, por meio de Cristo, está tão intimamente ligado ao mistério da Trindade que, quando este é o desconhecido ou negado, o primeiro não pode ser conhecido ou reconhecido. 12º ponto. Quarto, é indiscutivelmente manifesto que aquele que não honra a Deus Pai não pode ser salvo, pois suas próprias palavras são as seguintes: aqueles que me honram, honrarei, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Ninguém, porém, honra corretamente o Pai, se não honra também o Filho. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Além disso, ninguém pode honrar o Filho que não o conhece, e que não conhece mesmo em seu verdadeiro caráter de unigênito, da mesma substância do Pai, e portanto digno da mesma honra divina que o Pai. Pois o que é honra senão um reconhecimento reverente da excelência possuída pela pessoa a quem honramos? Segue-se então que sem o conhecimento de Cristo, como um só Deus com o Pai, não há salvação. 13º ponto. Quinto, é necessário para a salvação conhecer aquele de quem todos os que estão para ser batizados, de acordo com a designação de Cristo, devem fazer uma profissão. Ninguém pode professar o que não conhece, mas desde o início da dispensação cristã, tem sido incumbido aos crentes fazer uma profissão daquela Trindade em cujo nome eles são batizados. Ser batizado em nome de alguém é entregar-se a ele, a fim de render-lhe a homenagem que é devida a Deus. Portanto, envolve ou supõe uma confissão de sua divindade. De fato, não é expressamente mencionado nas Escrituras que uma confissão nesse sentido foi exigida nesse mesmo termo, mas também não é explicitamente afirmado que os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda assim, sem dúvida, eles observaram a instituição de Nosso Senhor com a mais escrupulosa exatidão. Quando os apóstolos também batizaram em nome de Cristo, o que Lucas em seu relato de seus trabalhos testifica que eles fizeram. Toda a Trindade, como Ambrósio observa, envergonhosamente é designada por seu nome. Pois quando Cristo, isto é, o unigênito, é mencionado, a expressão inclui o Pai, por quem ele foi ungido, o próprio Cristo que recebeu a unção, e o Espírito Santo, o óleo com quem foi ungido. Nesta observação, Ambrósio seguiu Basílio, cujas palavras são estas: a nomeação de Cristo é a confissão do todo, pois esta palavra denota, ao mesmo tempo, aquele que unge, a saber, Deus, o ungido,
a saber, o Filho e a unção, isto é, o Espírito. Além disso, quando nosso Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo, quem é entregue no batismo, portanto, todos os antigos, quase sem exceção, fizeram um reconhecimento solene da Trindade na administração do batismo. Você foi perguntado, diz Ambrósio: você acredita em Deus o Pai Todo-Poderoso? Você respondeu: eu acredito. E você foi imerso, isto é, você foi enterrado em nosso Senhor Jesus Cristo? Você disse: eu creio, e você foi imerso. E assim sepultado juntamente com Cristo, você foi perguntado em terceiro lugar: você acredita no Espírito Santo? Você creu e mais uma vez foi imerso. Devemos, diz Basílio, ser batizados como aprendamos crer como fomos batizados, honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como cremos. Veja vários outros testemunhos dos padres, ao qual acrescento aqui as expressões de Nazianzo no discurso que proferiu no Concílio de Constantinopla, o Sexto Concílio Geral, realizado no ano do Nosso Senhor 381. Cremos no Pai e no Filho, e o Espírito Santo da mesma substância e da mesma glória, em quem também o batismo tem sua perfeição, pois no batismo, como tu és indicado, sabes a tanto em palavra quanto em ação, uma renúncia ao ateísmo e uma confissão da divindade, que quando o homem faz uma profissão da Trindade no batismo, ele passa do ateísmo ao reconhecimento do verdadeiro Deus. 14º ponto. Não será inoportuno perguntar aqui se o mistério da Trindade foi conhecido por Adão no estado de inocência. Moisés Amiratur, um célebre teólogo, achou apropriado negar isso e afirmar que a economia que ocorre entre as pessoas da Trindade respeita tão peculiarmente a redenção da humanidade que o conhecimento dela não pode pertencer ao estado de inocência, no qual não havia lugar para salvação ou redenção. Para nós, o assunto aparece sob uma luz diferente, e vamos explicar e confirmar nossa opinião pelos seguintes argumentos. 15º ponto. A doutrina da Trindade, confessamos, é um mistério que o homem, por mais distinto que seja por sabedoria, não poderia descobrir pela mera consideração de si mesmo e das criaturas. Consideramos, no entanto, como inquestionavelmente certo que Deus revelou várias verdades a Adão em seu estado original de integridade, que a natureza desartida era incapaz de ensiná-lo. Sendo cúmplice o amigo e uma espécie de vice-regente do grande Deus na terra, era essencial para sua felicidade desfrutar da comunhão com seu Deus e de tempos em tempos receber instruções de seus lábios que pudessem servir para prepará-lo, mas completamente para render louvor ao seu Criador, de onde de fato ele recebeu o comando a respeito da árvore do conhecimento, de onde ele aprendeu o significado da árvore da vida, se não por revelação divina. De que outra forma ele sabia tão bem a maneira da criação de sua esposa, embora formada enquanto ele dormia, a ponto de declarar que ela era osso de seus ossos e carne de sua carne? Zaccheus diz que ele não tem dúvida de que Deus algumas vezes falou a Adão, de forma externa e visível, por seu próprio filho, vestido com a aparência de um corpo humano. Para ele, parece totalmente improvável que esse privilégio que Deus posteriormente concedeu a um número considerável de homens tenha sido negado ao primeiro homem, que era o principal amigo de Deus e criado à sua imagem perfeita. Ele afirma também que este era uma opinião dos padres Justino, Irineu, Tertuliano, Eusébio, Ambrósio, Agostinho, entre outros. De minha parte, como não ouso determinar nada a respeito de modo da revelação, além do que está relatado nos escritos sagrados, estou convencido de que, pelos exemplos de aludimos, não se pode questionar que várias revelações foram, na realidade, feitas para Adão. 16º ponto. Que o mistério da Trindade foi incluído entre os assuntos da revelação divina ao nosso primeiro Pai, pode ser provado assim. É universalmente admitido que o entendimento de Adão foi adornado com a mais excelente sabedoria. Agora, é o principal ramo da sabedoria conhecer a Deus. Não, entretanto, conhecê-lo de maneira tão geral e indistinta que se entenda que existe alguma divindade infinita, da qual todos os outros seres derivam sua existência.
pois tal conhecimento permaneceu entre os pagãos, que todos sabemos eram cegos e tolos e destituídos da imagem divina. É essencial para um verdadeiro conhecimento de Deus que você saiba distintamente o que Ele é. Se você aplicar essas noções gerais que você tem de uma divindade a qualquer outro que não seja Ele, que enquanto Ele é um em essência, subsiste em três pessoas, você deve ser considerado não como possuidor do conhecimento do verdadeiro Deus, mas sim como substituir um ídolo e uma invenção de sua própria imaginação no lugar do verdadeiro Deus. Mais uma vez, que é incognoscente e quase blasfemo imputar isso a Adão em seu estado de inocência. Devemos concluir que ele tem algum conhecimento de um Deus trino, que é o único Deus verdadeiro. Epifânio, nas seguintes expressões a respeito de Adão, emprega o mesmo argumento. Ele não era um idólatra, mas conhecia Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele era um profeta e sabia que o Pai disse ao Filho: façamos o homem. Somos ensinados aqui por este escritor, primeiro, que revelações de tipo profético foram dadas a Adão, e então que o mistério da Trindade foi um dos pontos revelados a ele, o que ele prova por esta consideração que ele não era idólatra. Ele supõe manifestamente que teria sido idólatra se tivesse tido qualquer outra concepção do Todo-Poderoso, senão como Deus 3 em 1. 17º ponto. Também nessas palavras, Epifânio sugere outro argumento que ilustraremos mais detalhadamente. Na obra da criação, Deus evidentemente se mostrou um Deus trino, pois o Pai fez os mundos pelo Filho, o Espírito Santo moveu-se sobre as águas e assim as tornou prolíficas, e toda a Trindade, por hesitação mútua, preparou-se para a criação do homem. É incrível, portanto, que a Trindade fosse totalmente desconhecida do primeiro homem, a menos que possamos supor que ele tenha ignorado seu Criador. Visto que o Filho e o Espírito Santo o criaram, ele não poderia ter ignorado essas pessoas divinas, sem ser ignorante ao seu Criador e incapaz de louvá-lo ou adorá-lo corretamente. Verdadeiramente, não é sem ênfase e significado que em um número considerável de passagens nas quais a Escritura fala do Criador do homem, ela faz uso do primeiro plural. Assim, onde lemos teu Criador é teu marido, as palavras no original significam, literalmente, teus criadores são teus maridos. Novamente, que Israel se regozije naquele que o fez, literalmente, em seus criadores. O homem é incumbido de atender a isso, e mesmo nos primeiros anos gravá-lo em sua mente. Lembre-se agora do teu Criador, criadores, nos dias da tua juventude. É representado como criminoso no homem negligenciar isso e não dizer: onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite? A menos que essas expressões sejam reificadas à Trindade, elas podem parecer perigosas. Absurdo também pensar que Adão ignorava uma verdade a respeito de seu Criador. Digo Criador porque este é o personagem agora pressionado em nossa atenção, sobre a qual sua posteridade não pode ignorar. Aparente quando se considera que Deus criou o homem para ser um arauto, para proclamar a si mesmo e seus atributos no mundo recém-formado, pois inquestionavelmente tende para a glória de Deus que o homem celebre particularmente não apenas as perfeições divinas, mas também a maneira pela qual essas perfeições são exibidas nas distintas pessoas da divindade e no modo e ordem de sua operação. 18º ponto. Portanto, parece que a economia da Trindade não deve ser tão restrita ao plano da redenção da humanidade, a ponto de não ser observada na primeira criação do mundo e do homem. O próprio Evangelho, enquanto revela essa admirável economia no que diz respeito ao método de nossa salvação, conduz ao mesmo tempo os nossos pensamentos para aquela economia, tal como foi descoberta na primeira formação do mundo. Isso nos mostra que na velha criação havia um certo tipo e figura do novo, e que o Filho de Deus, nosso Salvador, é o princípio da criação de Deus, todas as coisas que ele pode ter a preeminência, isto é, para que ele possa manter a preeminência tanto nas obras da natureza quanto nas da graça. É, portanto, errado concluir que Adão não tenha conhecimento da Trindade, a partir da suposição de que a economia da Trindade está principalmente preocupada com a obra da redenção dos pecadores, já que esta obra da redenção, que é uma nova criação,
foi sobreada pela primeira criação, na qual a economia das três pessoas não menos se manifestou. 19º ponto. Afirma-se precipitadamente, não havia espaço para salvação ou redenção. Isso de fato é verdade com relação à redenção, mas com relação à salvação é falso. A mesma salvação, a mesma vida eterna que obtemos por Cristo, foi prometido a Adão sobre a condição de ele persistir na santidade. Temos a evidência disso na árvore da vida, que era então um símbolo, embora não do mediador como tal, mas do Filho de Deus, pois nele estava a vida. Este símbolo teria sido inútil se seu significado fosse desconhecido para Adão. 20º ponto. Até aqui, respeitando o conhecimento deste mistério, um assentimento à doutrina e o reconhecimento dela, depois de ter sido explicada a alguém pela palavra de Deus, não são menos necessários. A condição de quem nega e impugna uma verdade fundamental que conhece é evidentemente muito pior do que a de quem simplesmente a ignora. Aqueles que se opõem à doutrina da Trindade não hesitam em declarar com confiança: não têm parte na salvação eterna. O apóstolo João nos adverte expressamente que todo aquele que nega o Filho não tem um Pai. Agora, esse homem nega o Filho, quem nega a sua divindade e quem nega o Espírito do Filho, que é da mesma substância do Filho, e sem a qual nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor. 21º ponto. Quando, portanto, os homens negam, que se opõem a blasfemam e à doutrina da Trindade, como fazem os modernos socinianos, não podemos reconhecê-los como cristãos e irmãos. Não podemos oferecer a eles nenhuma comunhão da igreja, nem aceitá-la se oferecida por eles. Por mais que eles tentem se recomendar por uma aparência ilusória de piedade, nós o declaramos corajosamente perversos do cristianismo, lutadores contra Deus e idólatras grosseiros, com quem não desejamos ter comunhão em nossas igrejas, e a quem, de acordo com a injunção de um apóstolo, não diremos, bom Deus. Com seus seguidores incomodou os ortodoxos com a exigência irracional de união, primeiro no Sínodo de Ludre, no ano de 1612, e depois no Sínodo de Belzo. Respondeu honestamente: senhores, vão embora, não nos deem problemas, pois antes que o céu entre em acordo com o inferno, do que nós, os evangélicos, com você. Que os homens que temem a Deus saiam desta igreja. E imediatamente ele mesmo saiu. Quando os adversários reclamaram de Crássius por tê-lo declarado indigno de sua companhia por essa conduta e linguagem, o conde Lécio Vinícius respondeu: eu também temo a Deus e portanto removerei. E assim que ele pronunciou a palavra, saiu, montou em sua carruagem e partiu. Assim, a união exigida foi recusada. Quem quiser ver mais sobre esse assunto, pode consultar as eruditas teses do venerável Voertel sobre a necessidade e utilidade da doutrina da Santíssima Trindade. 22º ponto. O conhecimento meramente especulativo e o reconhecimento desse mistério valem, a menos que a este sejam adicionados a piedosa dependência da alma de um Deus triuno. Acredita naqueles mistérios relativos ao seu Deus, que transcendem todo sentido, toda linguagem, todo entendimento, que são dignos de sua incompreensível infinitude e pelas quais, em suma, ele se distingue de todos os idosos e todos os ídolos das nações e daqueles falsos deuses que cada um, por suas próprias concepções perversas, formou para si mesmo. Eu encontrei e reconheço, ó meu Deus, a rocha da minha salvação, de quem o resto do mundo é ignorante, e quem os atenienses, os mais sábios dos mortais, confessaram ser para ele desconhecido. Tu és, na mais absoluta unidade, três, em uma trindade distinta, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu sozinho és o verdadeiro Deus e a vida eterna. 23º ponto. A fé não para por aqui, mas reconhecendo o Pai como Deus, ela se compromete com confiança com seu poder onipotente, sua sabedoria insondável, sua bondade ilimitada e as riquezas inesgotáveis de sua total suficiência. Reconhecendo o Filho como Deus, ela repousa com segurança em sua satisfação, como a mais ampla e como derivando o valor infinito da dignidade de sua divindade. Certamente se dirá: em Jeová tenho justiça e força, sim, a ele virão em Jeová. Toda a semente de Israel será justificada e se gloriará.
Reconhecendo o Espírito Santo como Deus, ela confia firmemente em sua orientação sábia e santa e deposita uma confiança insuspeita em seu testemunho como infalível e infinitamente digno de crédito. Sabendo também que esses três são um, a fé não se distrai em suas operações, mas devolve todo seu peso a este Deus triuno, assegurado por sua unidade de vontade, bem como de essência, que todas as três pessoas concordam harmoniosamente em promover sua salvação. 24º ponto. Nada é mais falso do que aquela calúnia dos remonstrantes, pela qual eles negam que o artigo da Santíssima Trindade tenha qualquer utilidade prática. Toda doutrina da verdade é segundo a piedade, e esse caráter não se aplica a uma doutrina tão notável, tão fundamental. Este artigo é tão a fonte de toda fé genuína, de toda religião verdadeira. Ele não pode ter fé cristã que não acredita que uma pessoa da divindade poderia ter sido dada, e realmente nos foi dada para ser um mediador bem-sucedido com Deus, mas isso teria sido impossível se a divindade tivesse subsistido apenas em uma pessoa. Aquele que não adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo como iguais em divina majestade, não adora o verdadeiro Deus, mas uma criatura de sua própria imaginação. Vá agora, se quiser, e afirme com ousadia que esta doutrina, que é absolutamente essencial para a fé e piedade cristã, é inútil em relação à prática. Os remonstrantes são culpados de ofender e desonrar a Deus, quando a fim de lisonjear os socinianos, porque inútil e grande consideração, eles os descrevem como pessoas que regulam suas vidas de acordo com a regra do Evangelho, que eles adorem o Pai em seu Filho, por súplicas devotas e piedosas, solicite de ambos a graça do Espírito Santo. Que tipo de linguagem, infelizmente, temeremos agora a infelicidade de ouvir? Eles regulam suas vidas de acordo com a regra do Evangelho, que ao negar a satisfação de Cristo, subverte o Evangelho. Adoram um Pai no Filho, aqueles que caluniosamente afirmam que o eterno Filho de Deus é um mero homem, que enquanto o adoram como tal, fazem dele um ídolo. Aqueles homens, por piedosas súplicas, imploram a graça do Espírito Santo do Pai e do Filho, que blasfemamente alegam que o Espírito é apenas um atributo de Deus, ou uma criatura, ou pelo menos uma pessoa de alguma dignidade intermediária entre Deus e uma criatura. Com que razão Inácio diz: todo aquele que declara que Deus é um só, de modo a roubar a divindade de Cristo, é um demônio e um inimigo de toda justiça. 25º ponto. Vamos agora apontar os usos mais especiais deste artigo. A doutrina da Santíssima Trindade é útil, em primeiro lugar, para a instrução, e isso em um duplo aspecto. Primeiro, nosso entendimento é informado de que maneira deve ser exercitado em suas meditações a respeito de Deus, não confinando suas visões meramente à sua essência una com seus atributos. Ela deve ascender à maravilhosa Trindade. Conhecer corretamente a Deus é inquestionavelmente uma parte importante da piedade. Um objeto da contemplação mais excelente não pode ser apresentado à mente do que este tremendo mistério, cujo conhecimento intuitivo e perfeito contemplará sua felicidade à luz da glória. Em segundo lugar, a partir desse mistério incompreensível que supera todo o sentido e razão, aprendemos que devemos renunciar à nossa própria sabedoria em assuntos divinos e reduzir todo o pensamento ao cativeiro da obediência e da fé. Ninguém está preparado para formar uma visão correta deste mistério que não se elevou acima da esfera inferior dos sentidos e raciocínios humanos, e se elevou à região mais sublime da fé, onde, confiando apenas no próprio testemunho de Deus a respeito de si mesmo, ele acredita no que não pode ver com seus olhos, nem compreender com sua mente, parando naquele ponto preciso, além do qual a revelação divina não o conduz. Você ouve, diz Gregório o Naziranzo, da geração do Filho, não seja curioso em relação ao seu modo. Você ouve que o Espírito procede do Pai. Cuidado para não perguntar curiosamente sobre a maneira dessa procissão. 26º ponto. Em segundo lugar, esta doutrina conduz à consolação. Primeiro, quão delicioso é contemplar na união muito íntima, ou melhor, unidade das três pessoas divinas,
um padrão e representação de nossa própria união com Cristo e por meio de Cristo como Deus. Essa ideia surpreendente é sugerida pela oração de nosso Senhor, que todos sejam um como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Em segundo lugar, quão agradável é acreditar que o Pai, que me adotou como filho, é Deus, que sendo Ele mesmo o Senhor de tudo, é capaz de me fazer um herdeiro de todas as coisas, para refletir que o Filho e quem minha alma está prometida é igualmente com o Pai, Deus e o Rei da Glória, para saber que o Espírito Santo, pela qual estou selado até o dia da salvação completa, é da mesma forma Deus e, consequentemente, a própria verdade. A Santíssima Trindade, para contemplar na face do Pai Eterno a bondade de seu amor sem limites para comigo, na face do Filho Eterno, a familiaridade cativante do mais puro amor fraterno e na luz do Espírito Santo nos laços da minha união com Deus. 27º ponto. Em terceiro lugar, e é útil para a demonstração, serve para nos admoestar, primeiro, que nós cristãos devemos ser seguidores de Deus como filhos queridos. Devemos viver juntos em perfeita harmonia, sendo de um acordo, de uma mente, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em segundo lugar, que devemos reverenciar a majestade divina de nosso Pai, que devemos com entusiasmo abrir as portas de nossos corações ao Filho, o Rei da Glória, que não devemos sofrer, nem irritar, nem apagar o Espírito Santo, que é uma pessoa da mesma dignidade divina com o Pai e o Filho, mas consagrar todo o nosso ser a Ele como templos sagrados para a sua honra, evitando solicitamente todas as abordagens desse pecado contra Ele, que nunca será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Concluo com as palavras de Sinécios em seu terceiro hino: eu te louvo como um, eu te louvo como três, enquanto tu é três em um, enquanto um tu és três.